E por fim, gente, algumas últimas observações. Ainda dentro desse capítulo de repartição de receitas, o artigo 159, ele trata de distribuir dois impostos federais, Imposto de Renda e o IPI, para fundos de participação de estados, o FPE, e ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Ou seja, de tudo que a União arrecada de imposto de renda e de tudo que a União arrecada de IPI, 49% ela entrega a esses fundos de participação numa proporção percentual que eu não vou falar com vocês agora, mas fica a dica de vocês olharem depois o artigo 159. Portanto, desses 49% de imposto de renda e de IPI, X% vão para o Fundo de Participação dos Estados, X% vai para o Fundo de Participação dos Municípios, e alguns outros percentuais vão ser destinados a regiões do Brasil definidas nesse artigo 159. E a partir daí, 160, criam-se algumas regras de trato dessas entregas, dessas repartições, dessas remessas de dinheiro. Faço, portanto, uma última observação nesse curto vídeo que eu estou com vocês aqui terminando esta aula. O 160 diz que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos. Ou seja, nós não podemos criar regras que impeçam que essas repartições aconteçam. Entretanto, diz o parágrafo 1º, que essa regra que impede que a União repasse esse dinheiro, ou seja, a União deve repassar dinheiro mesmo que haja outras considerações, o repasse é obrigatório, não impede, então diz o parágrafo único, a vedação prevista nesse artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega dos recursos, ou seja, a União em relação aos Estados e aos municípios, e os Estados em relação aos municípios, ela pode vincular ao pagamento de seus créditos. Ou seja, se a União é credora do Estado, ela pode, portanto, criar uma regra que impeça o repasse por conta dessa dívida. Do mesmo jeito que se o município deve à União, a União pode criar, portanto, um embaraço a esse repasse por conta dessa dívida que existe. Então, é possível sim, embora haja como regra o repasse obrigatório, é possível que existam regras que façam essa espécie de compensação, Porque se a União é credora, não há sentido dela ser obrigada a repassar para um devedor um valor, sendo esse cara devedor da própria União. Tá certo? Então, gente, fica aqui meus votos de que tenhamos um semestre exitoso. E então um grande abraço a vocês e até a próxima aula. Abração!